que o senhor começou a trabalhar como jornalista, como revisor, né? Que você me falou. Bom, eu comecei como revisor, depois eu fui tentar uma vaga de repórter. Então, depois de muitos estudos durante mais de um ano de preparação, chegou o primeiro dia de ir para a rua fazer uma matéria policial. A gente começava no jornal por duas editorias, a de polícia e a de esporte, que naquele tempo era inexpressiva. Eu fui para a polícia. Então, no primeiro contato com o chefe da redação, ele me deu algumas indicações e me disse: você levante todas as informações da ocorrência e lembre-se de que você vai ter que responder as 5 perguntas do LIDE. Quem cometeu o crime? Quando foi que ocorreu isso? Como ocorreu? Onde? E, se possível, você escreva como foi que ocorreu. Isso aí fica mais para análise da conjuntura. Na saída, que eu já estava na porta, ele disse: vem cá, na volta você escreva um texto. Comece com o sujeito, predicado e complemento. Não tem voz passiva nesse texto. Eu ia embora de novo, ele voltou cá e disse assim: escreva simples como Mestre Graça e correto como Machadão. Saí meio confuso. Quem é Mestre Graça? Quem é o Machadão? Aí perguntei para o colega, ele disse: Mestre Graça é o Graciliano Ramos, ele é fã do Graciliano Ramos. E o Machadão? O Machadão é o que todos nós conhecemos, o Machadeste. Em qual jornal você estava nessa época? O Diário Carioca, que foi o introdutor do LIDE no Brasil. Pensei que era fácil escrever como mais simples como Mestre Graça e correto como Machadão. Na hora de sentar e estar diante da máquina de escrever, aí que eu vi como era difícil. E os textos que eu escrevia, chegava lá e ele simplesmente rasgava e dizia: vá lá e escreva de novo. Nas primeiras semanas, meus textos não foram aprovados nenhum. Eu quase desisti. Aí ele me animou, falou: não, tenha paciência, você chega lá. Foi assim que eu comecei. Agora, nas aulas, nesses encontros, né, tinha aulas que eu nunca me esqueço. Um dia, um texto de um colega, ele assinalou com lápis vermelho, estava escrito a grande maioria. Ele virou para ele e disse assim: você que escreveu isso aqui, grande maioria, então você me explique como é que é pequena maioria. Vocês aprendiam na prática, o aprendizado era na redação. Na prática, no dia a dia, no fazer, durante o fazer. Ele falou: não sei se tem pequena maioria. Ele disse: eu também não. Agora, tem pequena minoria? Eu também não sei. Onde é que você achou essa grande maioria? Existe maioria grande, maioria menor. Maioria é metade mais um de um conteúdo. Maioria e menos é minoria. Agora, onde é que você arrumou essa grande maioria? Ah, o político fala, a linguagem que o político fala não é a linguagem do jornal. Aqui nós temos que escrever a linguagem do jornal. Nunca mais ninguém escreva a grande maioria aqui no texto desse jornal. E como é que foi a evolução da carreira do senhor? Então, o senhor começou lá como Aí eu aprendi, fui como repórter correspondente de Porto Alegre. Lá fiquei uma temporada mandando matéria para esse jornal.
Depois o jornal me transferiu, eu não quis voltar, fiquei por lá. Lá casei, minha mulher morreu, tenho uma filha que está lá até hoje. Você trabalhava em qual jornal, Porto Alegre? Não, em Porto Alegre eu não consegui emprego em jornal nenhum. Aí tinha um amigo meu que era presidente do Banco do Brasil, que eu conheci no Rio, me arrumou emprego numa prefeitura aqui perto de Porto Alegre, que o filho dele era prefeito lá. Foi ficando por lá. Depois fiquei viúvo, vim embora para São Paulo, voltei de volta para São Paulo. Então São Paulo custei arrumar emprego. Também, aí até que acabei no Estadão de São Paulo. Um dia o jornal reuniu numa reunião de manhã. Quem de vocês quer ir para o Triângulo Mineiro? Aí eles me mostraram. O Alisson Paulinelli, secretário da Agricultura, deu uma declaração de que os cerrados improdutivos do Triângulo Mineiro iam se transformar em terra de agricultura. Que tinha aqui um projeto Polo Centro financiado por agências financeiras internacionais e ia desbravar, transformar o cerrado em centro de produção. Isso é importante. Um professor da Escola de Agricultura de São Paulo disse que tecnicamente era possível, mas economicamente era uma utopia. E aí o Paulinelli foi nomeado pelo presidente General Geisel ministro da Agricultura. E o jornal disse: bom, agora temos que mandar alguém lá para o Triângulo Mineiro para acompanhar isso. Isso era que época, Silvano? Isso foi em 1973. 1973. Então, depois de todo mundo recusar vir para cá, eu estava lá sozinho. Aí eu disse: não, eu vou tentar. Me mandaram para você faz seu centro em Uberaba. É a principal cidade do Triângulo, eu não conhecia nada aqui. Aí o Rondon veio com o presidente do Banco Mundial aqui, que ia financiar o projeto, mas desceu em Uberlândia, recebeu o pessoal aqui em Uberlândia, eu tive que vir de lá para cá. Aí conheci a cidade e vi que era maior do que Uberaba. Fiquei quieto, mas tudo acontecia aqui, o governador era daqui. Aí eu falei para o jornal: para com isso, eu vou sair daqui e vou para Uberlândia por minha conta. Tudo acontece lá. Não, mas a cidade importante é Uberaba. Vocês estão enganados, aqui acontece a exposição de zebu, vocês estão confundindo com a agricultura. A agricultura está lá. Aí vim para cá. Comecei a trabalhar aqui com o jornal, até que o jornal, gostei da cidade. Até que o jornal disse: terminou sua missão aí, depois de um ano. Eu vim embora. Não vou ficar aqui. Fiquei aqui, moça, mas para arrumar um emprego aqui foi tão difícil. Aqui tinha 3 jornais. Só voltando um pouquinho, Silvano, antes da gente entrar nisso. Nesse um ano, o senhor ficou produzindo reportagens sobre o Cerrado, sobre o projeto Polo Centro de colonização dos Cerrados. Aí começaram a chegar gente para explorar Cerrado do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo. Eram os borbotões. Todo dia vinha 4, 5 mudanças para cá. Aqui o governo vendeu áreas de terra a $20 o hectare para pagar em 20 anos. Então os cafeicultores do Paraná e de São Paulo, todos vieram para cá. Essa região aqui foi toda. O Beto era criança, não se lembra disso. E foi uma cobertura de um ano. Hein? Os fatos se estenderam ao longo de um ano. Ao longo de 20 anos. Porque a produção de soja, milho, trigo, aqui veio em seguida o financiamento das indústrias para esmagar a soja, a comercialização da soja, a produção de frigorífico
para abater o gado que era produzido nas passagens artificiais. O capim braquiária foi importado da África e aclimatado aqui. O Estado criou aqui a Embrapa, nasceu aqui, eu fui testemunha do nascimento. E tudo isso gerava reportagem que o senhor mandava no Para o Estado queria. Até que um dia o Estado disse assim, acabou sua missão aí, volta para São Paulo ou vai para Brasília. Eu disse, não vou para São Paulo nem para Brasília. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Aí foi difícil arrumar um emprego. Tinha 3 jornais. A Tribuna da imprensa, a Tribuna, o Correio de Uberlândia e o Triângulo. Nenhum me deu emprego. O jornal era feito, vamos dizer, é um colunão social. É um colunão social. Então eu não sabia fazer outra coisa a não ser jornalismo. Né? Isso, a gente estava em 74, 75. É, de 74 para 75. Mas eu não tinha como trabalhar aqui. Aí fui vender seguro, fui vender para um armazém de gêneros alimentícios, virei vendedor aí na região para me sustentar aqui. Mas eu estava como um peixe fora d'água. Até que um dia o jornal Triângulo me deu um emprego aqui. Mas eu cheguei lá e eles disseram, você vai ser o redator. Quer dizer, eu o único redator para fazer um jornal. Eu falei, mas não tem. Cadê o repórter? Não, notícia, o pessoal telefona para cá. Então eles queriam que eu fizesse notícias da sociedade, é um colunão social. As pessoas telefonavam no jornal, você atendia? Porque vai ter aqui em casa hoje um batizado, vai ser festivo, você manda fazer a foto, dá notícia com relação das pessoas. Eu disse, meu Deus do céu, ficar aqui nesse negócio. Eles não tinham a menor noção do que era jornalismo. Eu percorri os outros jornais, era a mesma coisa. Quem que era o dono do Triângulo? Quem que trabalhava lá na época? Triângulo era um cidadão chamado Rui do Nascimento, mas os jornais mais expressivos era esse é o Tribuna da Imprensa. O Triângulo eram 2 ex-funcionários do jornal que o patrão, o prefeito que era dono, encerrou as atividades e doou o jornal para ele. Eles não tinham a mínima noção. O jornal era feito com linotipo e plena ditadura ainda. Né? Aí eu tive um incidente com o Exército aqui, porque os textos eram compostos com tipos separados. E de noite tinha uma matéria que dizia assim, Escola Preparatória de Cadetes das Agulhas Negras. E de noite aquilo empastelou e o impressor da noite compôs um título por conta própria. Em lugar de Escola Preparatória, ele botou Escola Predatória de Cadetes das Agulhas Negras. Quando foi de manhã, estava lá, parou o carro do Exército, entraram vários militares armados de metralhadora. Queriam saber quem era o redator. Eu falei, sou eu, o redator aqui sou eu. Então o senhor vai nos acompanhar até lá em cima. Me puseram dentro do camburão, me levaram lá para o 36º. Fiquei lá umas 4 horas sentado esperando ser chamado. Aí quando fui chamado, o cara me mostrou o jornal. O senhor que escreveu isso? Eu falei, não. Isso aí foi erro. Isso aí era a Escola Preparatória de Cadetes das Agulhas Negras. Isso deve ter acontecido de noite, algum incidente lá, e o impressor reescreveu o título. Eu passei uns 3 meses tendo que responder lá em cima. Por causa disso. Depois o impressor foi chamado lá e explicou que ele reescreveu o título. Isso foi no Triângulo? No Triângulo.
E quanto tempo o senhor ficou no Eu Triângulo? fiquei no Triângulo uns 5 anos, esperando fazer o quê? No Correio de Uberlândia, que era o principal jornal, tinha um editor, colunista social Sérgio Martinelli, você conheceu? Não me deu emprego lá, ele disse assim que eu era comunista. Então eu já que fui apelidado de jornalista comunista. Por que, Porque, senhor? hein? Por que você era jornalista Não comunista? sei, porque eu fazia as coisas diferentes. Aí voltei para o Triângulo, tinha que sair, depois voltei. Aí comecei, vamos fazer política, gente. Vamos cobrir as sessões da Câmara de Vereadores. A sessão da Câmara era aqui na Praça Central ali, aquele prédio bonito que tem no meio da praça. E ali eu cobria as coisas e publicava no Triângulo com a minha visão crítica, né? Ah, mas foi um rebuliço danado. Pediram a mim, um vereador baixou uma moção lá pedindo a proibição da minha entrada na Câmara dos Vereadores. Proibiram eu entrar por decreto. Aí eu liguei para o Orley, que era o editor da TV Integração, eu estou proibido de entrar na Câmara, eu vou tentar entrar hoje, vocês querem cobrir? Ah, foi lá a TV atrás, eu cheguei na porta, acompanhado da TV, eles tentaram me barrar, mas eu entrei. E cheguei lá, foi todo mundo calado, ninguém deu declaração. Ele publicou a minha entrada lá dentro, também fui embora. Mas aí criou um clima muito ruim para mim aqui. Aí eu virei comunista mesmo. O sujeito mais filho da puta que existia. Quem que era o jornal Triângulo, assim? Você lembra quem foi contemporâneo do senhor lá? Aqui quem escrevia no Correio era o Antônio Pereira, no Triângulo era o Antônio Pereira. Ele escrevia o artigo de fundo sempre no mesmo estilo dele agora, não tem nada de jornalismo. Que é sobre a história da É cidade. matéria bajulativa. As matérias do Correio, do Triângulo, eram todas matérias bajulativas. Aí os rapazes lá ficaram com medo, disseram, você não vai escrever mais sobre política aqui. Aí foi quando eu liguei para o Estadão, falei, porra, estou aqui, não tenho um correspondente aqui, vocês não querem me nomear, não? Aí me nomearam correspondente aqui. Aí eu fui durante muitos anos correspondente do Estadão aqui. Aí virei, o Estadão me mandava dinheiro, eu cobria a região inteira aqui. Mas tenho histórias fantásticas nessa época aqui. E vamos voltar lá, então, quando o senhor vira correspondente do Estadão de novo, né? Que época que foi e como é que foi esse trabalho? O Estadão, não sei, foi depois de 1975, quase 80, que eu era o correspondente aqui no Triângulo Mineiro. Fazia toda essa região aqui, que muito acontecimento, o desenvolvimento dos cerrados, tinha matéria todo dia. Aí, um dia veio a primeira, depois da abertura política da Revolução, suspenderam a censura. E o Tancredo Neves, que era um político de destaque aqui de Minas Gerais, candidatou-se a governador do estado. Um dia o editor-chefe, o chefe dos correspondentes, me liga e disse assim, vai para Araxá, o Tancredo vai percorrer o Triângulo aí, o norte de Minas, e o norte, até o norte de Minas, você vai acompanhá-lo e manda as matérias todo dia. Aí eu peguei o avião da imprensa que acompanhava o candidato
em Araxá, e percorremos a cidade do Rio Grande, Frutal, Uberlândia, Araguari. E eu fiz amizade com o Tancredo, e ele ficou feliz porque a matéria de hoje eu mandava por telefone, tinha o Telex, que a gente ia para o agência do Correio Digital. A matéria saía, ele recebia o jornal, lia, gostava. Eu gostava porque eu tinha experiência de lidar com políticos. Trabalhei muito tempo em Estadão com político, conheci todas as manhas do político. Então eu sabia o que ele estava me sonegando, o que ele não estava. E descrevia respeitosamente tudo. Ele achou interessante. Quando eu larguei ele para Minas, me despedi, aí o jornal me liga aqui e falou: o Tancredo pediu para você continuar acompanhando ele. Aí fui para Belo Horizonte, passei o resto da campanha dele percorrendo todo o estado de Minas Gerais com ele. Essa ligação, ele não esqueceu, ele marcava tudo. Um dia já era governador, eu não me lembrava de mais nada, e estava aquela conversa de eleger o presidente da República. Teve a campanha das diretas já para ter eleição direta, não vingou. Aí eu Tancredo queria ser candidato, mas queria saber o pensamento dos militares que ainda estavam no poder. Um dia o chefe da imprensa do Palácio me liga lá em casa: Ivan, o governador quer falar com você. Eu falei no telefone: não, você quer falar com você aqui. Eu falei: como é que eu vou para aí agora? Ele falou: não, nós já mandamos a passagem para você. Você passa no aeroporto. Tinha, não lembro qual era a companhia, que foi Aerolíneas. Pega a passagem lá e vem para cá. Fui para lá, hotel, tudo reservado. Aí eu cheguei lá, tinha marcado para as 8 da noite, eu fiquei lá no palácio, esperando até as 11 da noite. Depois que esgotou, esvaziou todo mundo, ele me chamou, sentado lá, me deu uma entrevista que era, do ponto de vista político, uma bomba. Ele dizia que não ia se candidatar a presidente porque a eleição estava controlada pelos militares para eleger o Maluf. É uma denúncia pesada isso contra os militares. Aí eu fui para o Telex, de noite mesmo, digitei para o Estadão, a redação do Estadão, fechamento da primeira página era às 3 horas da madrugada. Quando eu mandei aquilo no hotel, aí o editor de lá me ligou: Ivan, o Tancredo está te usando. Eu falei: mas como é que você sabe? Eu não vi nada disso. Ele falou: tá, publica isso. Eu falei: publica, mas fique sabendo que ele está te usando. Mas tudo bem. No outro dia saiu aquela matéria. Aí um general, comandante lá, que era o que porta-voz militar do governo, deu uma entrevista que aquilo era um absurdo, que o Tancredo estava enganado, que não havia nenhuma manobra, que quem comandava a sucessão era o presidente Figueiredo. Esculhambou. Aí eu fiquei com mentiroso. No outro dia, sabe o que o Tancredo fez? Chamou toda a imprensa. Foi lá e disse, ele falou que ele não falou nada daquilo. Que aquilo foi mal entendido de um jornalista do interior, inexperiente, que tinha publicado. Mas meio acabou comigo. Aí o cara de São Paulo, eu contei para ele, falou: eu não disse que ele estava te usando, filho da puta. Aí eu voltei lá no palácio, furioso para falar com ele. Quem disse? Nunca mais me recebeu. Mas aquilo valeu para eles alterarem o esquema de eleição. Ele chegou onde ele queria. Bom, no dia da eleição indireta na Câmara Federal,
Aí eu já trabalhava aqui para a TV Triângulo, né? Então eu convenci o pessoal, disse, vamos fazer essa transmissão de Brasília para cá pela Rádio Cultura. Vamos, você topa aí? Eu falei, eu topo não, eu quero ir. Aí fui, cheguei lá, me credenciei na sala de imprensa, fui para lá, para o plenário, assisti tudo. No fim ele ganhou. Aí a assessoria dele pediu para todos os jornalistas que tivessem trabalhado ali, fossem para a sala de imprensa, que o presidente eleito ia lá cumprimentar todo mundo. Eu fiquei lá no campo com um caipirão besta. Ele veio cumprimentando todo mundo. Quando chegou na minha frente, olhou bem na minha cara, ficou parado. Como é? Eu não posso estender a mão para ele, com uma autoridade como ele. Aí ele me estendeu a mão, eu correspondi. Ele disse, muito obrigado, você ajudou. E foi embora. Eu pensei assim, filho da puta, acabou de confirmar que me usou. Quer dizer, anos depois, ele já tinha morrido, uns 3 ou 4 anos depois. Estou em casa e me liga alguém do palácio. Ivan, você está aqui na lista dos que vão ser homenageados com a Medalha da Inconfidência, dia 21 em Tiradentes. Ué, eu? Você está aqui, jornalista Ivan dos Santos, para receber a Medalha da Inconfidência, a mais alta condecoração de Minas Gerais. Você está maluco? Eu falei, não. Você está aqui, aí mandei passar um telegrama. Eu fui lá, fui a Tiradentes, fui condecorado, recebi a medalha, mas como todo jornalista, você não está conformado com isso. Aí no outro dia eu fiquei em Belo Horizonte e fui no palácio, saber quem é que tinha me indicado. Fiz questão dele me mostrar o livro das condecorações, quem é que tinha assinado lá. Estava lá, indicado meu nome, mas de vários outros jornalistas, bispo, arcebispo, Tancredo Neves. Olha só, o próprio Tancredo. O próprio Tancredo. Que legal. Então, essa foi a minha experiência de jornalismo aqui. Depois da integração, o senhor participou, acho que do Primeira Hora? Não, isso foi antes da integração. Ah, foi antes? Vamos falar um pouquinho de Primeira Hora, então. Eu estava aqui preparado para ir embora para São Paulo, saturado, dificuldade de trabalhar, salário mínimo, péssimo, condições de vida ruim. Aí fui para um boteco tomar uma cerveja com mais outro amigo. E estava um grupo falando em jornalismo, técnica de jornalismo. Eu cheguei perto do que parecia ser o chefe e me apresentei. Os senhores são jornalistas? Ah, somos jornalistas, nós estamos aqui para montar um jornal. Quem que eram as pessoas, o senhor lembra? Antônio Furtado. Ele era redator na Gazeta Mercantil de São Paulo. Antônio Furtado veio com um grupo de jornalistas, estavam juntados lá. Aí eu falei, olha, vocês vão montar um jornal aqui, o Guilherme, Primeira Hora. Eu não sabia, era o Zé Rezende que tinha assumido, que ganhado a eleição para prefeito e queria um jornal profissional aqui para dar cobertura. Aí ele falou, não, nós estamos aqui para montar o jornal, já alugamos a casa, as máquinas estão vindo aí. Eu falei, uai, eu sou jornalista, estou aqui dando sopa. Não, olha, nós não precisamos. Vamos trabalhar conosco. Aí me levaram para lá, então eu fiquei lá como uma espécie de orientador dos repórteres que eles estavam criando aqui. O senhor entrou antes de começar, então, Primeira Hora. O senhor começou lá antes do jornal começar. Antes, na fase de instalação. E como é que foi esse período? Aí foi um jornal profissional, né? Aí começamos a produzir texto de forma profissional.
né, com todas as características do texto, a revisão, enfim, e a prioridade de matéria, a distribuição. Era um jornal profissional. Onde que ficava, Silvano? Hein? Onde que ficava? Em qual lugar da cidade? Onde ficava? Lá no, para baixo da Campos Santa Mônica, ali tinha a Avenida Onde é o hotel hoje? Rondon Pacheco, lá você sabe de onde era. Então lá nós começamos a criar o primeiro jornal profissional aqui. Quem que o senhor lembra que estava nessa equipe? Mas daqui não era um grupo que veio de São Paulo, né? O Tonho, o irmão dele e outros. E eu então passei a editar uma página de opinião, né? O nome da página escolhido pelo Tonho chamava-se Confidencial. Lá eu tinha que publicar as notícias confidências da política local que eu conhecia. Vim para cá, estudei, sabia quem eram os coronéis. E aí publicávamos artigos de terceiro. Então, o Zaire era amigo do Carlos Drummond de Andrade. Aí o Carlos Drummond de Andrade mandava um artigo para publicar toda semana. Eu tenho na minha memória um fato que eu considero histórico para a minha vida. Um dia, um telefonema do Rio de Janeiro me chamando. Aí, chamando o editor da página de opinião. Né? Fui lá. E aquela vozinha, olha, tem a minha coluna aí. Quem é que está falando? O Carlos Drummond. Aí eu fiquei gelado, né? Porque ele era uma figura do outro mundo. Né? Então eu tenho tem um verbo aí que está errado, eu queria que você corrigisse para mim. Ele falou, fui lá, peguei o texto, é esse, falei o verbo, como é que escreve? Ele mudou o verbo, ele era assim, desse jeito. E aí eu descobri um lado, uma faceta do Carlos Drummond que jamais vou esquecer. O senhor fala que a Primeira Hora foi a primeira experiência de jornalismo profissional na Aqui. Por quê? Porque ele tinha a técnica do texto, a técnica da apuração de matérias, a distinção de matéria de opinião, de matéria bajulativa para matéria de interesse público. Então nós passamos a publicar matérias de interesse público. Essa matéria tem interesse público? Não tem, não publica. Esse critério não havia nos outros jornais. Então era essa característica que nós definíamos como jornal profissional, como textos de jornalísticos profissionais. Era a matéria que tinha interesse público, que era redigido da forma técnica do texto. É isso, o Tonho era muito rigoroso. E passou a ter um comandante que entendia o que era jornal. Quem que era o editor-geral na época, Tonho? Esse Antônio Fagundes. Antônio, ele era o editor geral e um editor rigoroso. O senhor falou que o senhor no começo era uma espécie de orientador da equipe, né? De quem ajudou a formar. Eu fui escalado por ele para preparar os repórteres. E como é que era esse trabalho de preparação? Muito difícil, porque você pegava um elemento que não tinha conhecimento de jornal nenhum e tinha que explicar para ele como é que ele ia fazer a apuração da matéria, né? Como é que ele ia entrevistar. A técnica da entrevista a gente tinha que usar para explicar para eles como é que se fazia uma entrevista. Não se faz numa entrevista jornalística perguntas aleatórias. Você tem que saber o tema que você vai abordar, como é que você vai entrar com a pessoa sobre aquele tema. Geralmente a pessoa não sabe nada do que vai te dizer, mas você tem que prepará-la para responder
aquilo dentro daquele assunto, tudo isso era a preparação do repórter, né? Fazendo um elemento que queria trabalhar, porque chegava todo mundo encantado lá, querendo trabalhar, as mocinhas chegavam com o microfone da Globo na cabeça. Eu disse, não, minha filha, aqui é jornal escrito, é diferente do jornal da televisão. A sua cidade já tinha faculdade de jornalismo ou ainda não? Não tinha, só tinha em Uberaba. Uberaba tinha, aqui não tinha faculdade de jornalismo. E o senhor lembra quais pessoas o senhor ajudou a formar? O senhor lembra dos nomes de algumas pessoas que passaram ali pela primeira hora? Ah, você passou na primeira hora? Não, mas eu ia lá. Minha cabeça não lembra. Posso falar? Passou tanta gente. O Ilacir, Maurício Carlos, Ilacir, Virgílio, Dolores, Manuel. Não, Manuel era motorista. Era motorista. Faleceu. O Ilacir. A maioria faleceu. O Valtênio. Valtênio faleceu. Aí trouxeram uma turma Era o Charles. trouxeram uma turma de Uberaba por conta dos alunos da faculdade. E quanto tempo o senhor ficou lá, Silvano? Eu fiquei do primeiro dia do jornal até o último dia, porque o jornal durou o mandato do Zaire, porque ele era financiado com recursos de publicidade da prefeitura. Quando ganhou outro prefeito, cortou a publicidade, fechou o jornal. Eu ia perguntar isso, o jornal acabou porque não tinha mais dinheiro. Não tinha meio de subsistência. Toda a cidade considerava o jornal comunista. Por que essa marca de comunista? O senhor era Porque jornalista comunista? aqui é a cidade mais conservadora do estado de Minas Gerais. Aqui é o reduto bolsonarista de indígena. Quer dizer, então tudo que era diferente era comunista. Então é coisa simplesmente absurda. E o que o senhor achava do povo chamar o senhor de jornalista comunista? Eu achava graça, porque achava que isso era uma ignorância. E um dia, eu numa reunião, falei, gente, eu fui comunista. Isso todo jovem foi comunista. Agora é o meu comunismo. Eu ingressei no Partido Comunista do Rio de Janeiro. Eu tive aulas de machismo com Luiz Carlos Prestes sentado lá, dando aula de machismo para nós. E aula de técnicas de aliciamento de pessoas. Eu conheci lá no Partido Comunista outros comunistas, tipo Jorge Amado era comunista, foi deputado comunista. O Graciliano Ramos, escritor, era comunista. E comecei a citar uma lista de pessoas. Mas hoje eu não sou mais comunista, eu acho que aquilo foi uma utopia da juventude que passou na cabeça de cada um de nós queria ser Che Guevara. E como que essa formação tão boa que o senhor teve, né, desde lá dos tempos do seminário até chegar a ter aula com essas figuras, como é que essa formação contribuiu com o jornalista? Olha, eu fiz um curso de filosofia no seminário. A filosofia abre a cabeça da pessoa para o raciocínio analítico de situações diversas. E isso contribuiu para que eu me adaptasse ao meio jornalístico. No meu tempo, jornalista não tinha escola de jornalismo. Eu fui registrado no Ministério do Trabalho antes de ter a lei de imprensa. Eu já era registrado como jornalista. Então eu digo para todo mundo, sou jornalista prático, licenciado. Porque naquele tempo também não havia escola para ninguém. Depois o pessoal começaram a confundir locutor de televisão com jornalista, locutor de rádio com jornalista. Virou uma zorra completa. Né? Quer dizer, aí todo mundo virou jornalista. Eu falei, então agora ampliou o negócio.
de jornalista, eu cometi uma gafe. Eu disse assim, olha, vocês todos aqui estão pensando em ir para uma emissora de televisão, né? Uma mocinha ligou assim. A Globo. Eu falei, pois então não preciso fazer o curso de jornalismo, porque locutor de televisão, apresentador de televisão, não precisa ser jornalista. Nem no tempo que tinha lei com exigência do diploma. Porque ali é o cargo de locutor noticiarista. Isso está classificado na lei do radialista. Não está na lei de jornalista. Você pode ver que essa designação não existe na lei de jornalista. Então você não precisa fazer o curso de jornalismo. Ah, mas quase que apanhei. Que absurdo total falar uma coisa. Falei, não, está aqui a lei. A lei foi feita no tempo dos militares com a intenção de controlar o jornalista. Né? Então eu fui um crítico ferrível da nossa coisa. Aí entrei para o jornalismo, para o sindicato do jornalismo. Então lá dentro tinha dois indivíduos críticos. Eu e o Ziraldo. Estava contando do Ziraldo, o Beth Friedman. O Ziraldo, eu e ele, nós éramos os dois grandes críticos dentro do sindicato. Eu ia uma vez por mês para as reuniões do sindicato de Belo Horizonte. E um dia o Ziraldo chamou o Jacaré, um outro apelido de um jornalista também crítico, falou, vamos acabar com essa Beth Friedman. O Ziraldo. Eu falei, como? Eu estou doido para dar uma esculachada nessa mulher. Ele disse, nós vamos criar aqui o Clube do Machão Mineiro. Aí preparou o clube, a minha história lançou e no dia do lançamento eu estava lá. Aí ele me deu uma carteirinha de machão, só que não tinha como imprimir, ele escreveu no livro, eu ainda tenho isso hoje. Isso aqui era para esculhambar com a Beth Friedman. Então ele disse, isso aqui você não fala que é o dedo não, é a cabeça do pinto. Mulher não pode ter uma carteira dessa. Então, coisa do Ziraldo. Então nós fizemos um time no sindicato que éramos críticos terríveis. No fim, o pessoal não queria começar a reunião com a gente. Vocês aqui não dá para fazer reunião séria. E o Correio? Quando é que começa a relação do senhor com o Correio? Com o Correio de Berlândia? Correio de Berlândia, é isso. Foi quando o Correio foi dirigido por um jornalista de São Paulo que estava por aqui, chamado Tão Gomes Pinto. O Tão estava procurando jornalistas para mudar a feição do Correio, tirar ele da condição de jornal amador para um jornal profissional. Estava procurando gente, aí me falaram, eu fui lá, eu conheci o Tão, que foi da Folha de São Paulo, conheci em reuniões lá em São Paulo, fui lá, me apresentei, ele não se lembrava de mim. Falei, então eu sou profissional, estou aqui como correspondente do Estado. Mas eu tenho tempo para trabalhar aqui, eu sei que ele me quer, vou agora. Aí me levou para o jornal. O jornal era ali no centro. Então eu fui para o Correio desse jeito, levado pelo Tão Gomes Pinto, porque os outros não me levaram. Aí eu fui, comecei a trabalhar lá, fui para reportagem, depois fui para essa coluna que eu fazia na primeira hora, ele conheceu, vamos transferir isso aqui para o jornal. Comecei a publicar coisas lá. E foi diferente, porque fiz amizade com o dono da empresa, o Luiz Garcia. Uma vez foram pedir para ele me mandar embora, que eu era comunista.
ele me chamou lá e falou, olha, pediram a tua cabeça aqui. Você é comunista mesmo? Eu falei, eu acho que sou, porque eles todos falaram. Aí ele falou, não, pode ir ficando por aí, eu vou te tolerar aqui. E fez amizade comigo. Ficou tranquilo, fiquei no Correio, até o Correio também terminar. O senhor só lembra quando o senhor começou no Correio? Não lembro. E o senhor trabalhou, né, com edição, redação ou só coluna? Só na redação. Você entrou no Correio em Fazia 1992. matérias especiais. Foi eu que introduzi o jornalismo político no Correio. Não tinha, ninguém fazia. Fazia entrevistas assim, o político falava o que queria, transcrevia. Falei, não, vamos fazer jornalismo crítico aqui. Mas primeiro eu fui conversar com o Luiz Garcia, falei, olha, jornalismo crítico dá dor de cabeça, mas dá prestígio para o seu jornal político, vai começar a respeitar. Pode mandar bala. Eu, apoiado no Montão ficou um ano e pouco só aqui, voltou para São Paulo. Ele não se doou aqui. Foi chamado por revista Isto É. Aí foi para Isto É. Queria me levar, eu falei, não vou sair daqui não, vou ficar aqui. E fiquei aqui. E com quem mais o senhor trabalhou lá? Você passou pelo Almerindo? Almerindo veio depois, foi o chefe de redação, o Luiz. O Almerindo trabalhava no Primeira Hora. Não, o Almerindo veio aqui para trabalhar na Secunda do Zaire Rezende. Depois ele foi para lá. E eu já estava lá com Aí, em 1992, que o Tão chamou o senhor. 92. E o que o senhor mudou no Correio? O que o senhor conseguiu mudar? O que eu consegui? O que o senhor conseguiu mudar? O que melhorou? Eu nada. Eu apenas me acomodei lá e introduzi o jornalismo político crítico lá no Correio, né? Que nenhum jornal aqui tinha coragem de fazer. Você criticar político aqui, os deputados eram o rei do pedaço. Aí depois veio o Luiz Fernando Quirino, ele fazia uma charge muito bem feita, por sinal, muito inteligente. E depois ele ficou no lugar do Almerindo, né? Foi também um companheiro muito bom, não interferia no trabalho da gente. Ele cumpria as ordens do dono do jornal. O jornal era um serviço de relações públicas da empresa. Você trabalhou junto com o Quirino? Trabalhei. Como é que ele era como jornalista? Muito boa pessoa e muito inteligente. E na verdade ele naquela época era um chargista. Fazia uma charge crítica de costumes com muita inteligência e muita capacidade. Eu ainda dizia assim, você está parado aqui, vai para o Rio de Janeiro, porque ele tinha qualidade nacional para a produção dele. Então ele ficou lá, no fim, eu não me lembro mais quem era, foi no final. Você também passou por lá. No Correio? Quem é que encerrou o Correio? Quem encerrou o Correio como diretor? Foi o César Honório e a Roberta Guimarães. Foi o Roberto Guimarães E o César. O Sérgio Honório ficou lá, mas o chefe de redação do Correio era o representante do grupo Algar, né? Então era um jornal de grupo que fazia o interesse do grupo. Então você para se sustentar lá tinha que engolir cada bucho desse tamanho. E o senhor, pela fala, o senhor, o único jornal com característica mais profissional da cidade foi o Primeira Hora? Foi o Primeira Hora. Os outros todos eram serviços de relações da empresa. O Correio era um serviço de relações do Grupo Algar. Mas ele se distinguia porque tinha uma agência de notícias, dava as notícias que os outros jornais nacionais davam, as notícias de interesse nacional, separadas aleatoriamente, sem nenhum critério editorial. Era uma coisa lamentável.
Mas todo mundo fazia aquilo porque tinha que atender os interesses do grupo. O jornal também baixo salário. Eu me virava com o que eu ganhava no Estadão, era onde eu ganhava melhor, né? Ele ganhava no jornal. E, no fim, fazia uma coisa que eu toda a vida detestei. Ser assessor de político. Então eu aqui fui chamado para introduzir o serviço de comunicação na Câmara Municipal. Fiquei lá 2 anos e instalei o serviço de comunicação. Depois falei, bom, está pronto, pode tocar, até logo, muito obrigado. Você ficou quanto tempo lá? 1 ano e pouco até instalar e montar o Você lembra que época que era? Hein? Que época que era? Que ano? Não lembro, eu estava no Correio, né? Foi antes de terminar o Correio. Ele não tinha um serviço de comunicação decente. E como é que foi essa experiência, né, de estar do outro lado do balcão? Que não, Não, eu toda a vida convivi com políticos. Né? Então eu sabia como é que era político. Aquilo não tinha nenhuma condição de fazer jornalismo. No fim eles puseram lá assessores para bajular o vereador. Triste caminho, né? E quais são as melhores lembranças que o senhor tem ligadas ao jornalismo em Uberlândia? Assim? O que o senhor acha que foi muito bom, funcionou, e depois o que era muito ruim? Minha boa lembrança foi quando eu ia voltar para São Paulo e fui chamado pelo Orley Moreira para trabalhar na televisão. Eu nunca me esqueço de que eu olhei, sentei na frente dele e falei, você está com a cabeça no lugar? Mas você me chamou aqui, o que eu entendo disso aqui? Nada, absolutamente nada. Eu não sei o que é jornalismo de televisão, não sei escrever um texto para televisão. Ele falou, não, você vai para o Rio de Janeiro, você vai treinar lá na Central Globo de Jornalismo. Aí a minha lembrança foi que eu conheci uma das pessoas mais impressionantes que eu conheci durante toda a minha vida de jornalismo. Foi a editora-chefe de jornalismo da Globo. Uma mulher magrinha, mal vestida como empregada doméstica, tecnicamente feia, mas espetacularmente inteligente. Nunca encontrei uma pessoa tão perspicaz, tão inteligente, tão habilidosa no jornalismo como ela. Quem que era, você vai? Ela me deu lições que eu nunca pude esquecer. Eu cheguei lá e falei, você é a Alice Maria, a famosa Alice Maria. Todo mundo conhecia ela como Jararaca. Ela impunha, ela criou todo o jornalismo da Globo, está lá com a cara dela até hoje. Criou todos os telejornais, ela chefiava tudo. E não me esqueço de um dia que essa mulher me marcou pela vida inteira. Eu e mais 2 pessoas conversando com ela e ela nos explicando como é que era. Aí chegou uma moça linda, vestida assim como se fosse para um desfile de moda, toda maquiada, uma beleza de figura. Se apresentou na frente dela, ela olhou assim, em cima e embaixo, perguntou assim, para onde a senhora vai? Ela disse, eu vou apresentar o jornal hoje aqui. Ela ficou, como? Vou apresentar o jornal hoje. A senhora vai apresentar o jornal hoje? Sem falar comigo? Não, a senhora não vai apresentar o jornal hoje. A senhora vai para o desfile de moda.
Onde é a passarela que eu não sei, mas procure a passarela igual para o seu destino de morte. Se ela quer apresentar o jornal hoje, então volte lá no camarim, tire toda essa engrenagem que a senhora botou no rosto e põe uma roupa simples e venha para até. Chegou na frente dela e ela olhou. Falou, não, preste atenção. O telespectador está esperando que você transmita para ele informações. Mas a senhora está com um brinco generoso, um decote generoso. Ele vai prestar atenção no seu decote, no seu brinco e não na informação. A senhora volte lá, tire esse brinco, tire o colar, viste uma blusa decente e volte aqui. Aí ela veio toda, tudo apavorada. Ela falou, bom, então agora vai lá para a técnica para eles prepararem você para o jornal. Mas você, daqui a uma semana você vai apresentar o jornal. Agora você não está preparado. Aí eu fiquei assim, nunca esqueci disso. E então o apelido dela lá era a Jararaca. E que lições você acha que o senhor deixou no jornalismo impresso de Uberlândia? Assim, o que o senhor ensinou? Eu não deixei nada, eu não deixei nada. Eu apenas ocupei um espaço sem muito interesse naquela época. Porque o jornalismo, como eu disse a você aqui, não era jornalismo. Era um serviço de relações públicas das empresas. Então eu precisava ficar aqui. Eu tinha encontrado uma companheira para viver aqui. Eu tinha que me manter aqui e ganhar o meu dinheiro honestamente, de alguma maneira. Então eu tinha que, aquele ditado bíblico, em terra de sapo, de cócoras com ele. Então eu tinha que ficar de cócora aqui com os manda-chuvas da cidade. Essa aqui era uma cidade aristocrática. Era a sede da aristocracia rural, que eu ouvia dizer que existia, mas não conhecia. Você tem uma ideia do que era isso aqui? Quando eu fui para a televisão, eu fui para fazer o Bom Dia Triângulo, introduzi o Bom Dia Triângulo, que foi o primeiro Bom Dia da Rede Globo no estado de Minas Gerais. Foi aqui, feito por mim. Treinei 15 dias em Brasília com o editor do Bom Dia Brasil. Então, aqui eu criei um espaço para ouvir uma família tradicional da cidade, para falar, dar uma entrevista de manhã sobre assuntos gerais, tal abertura política, todo mundo podia se manifestar. E aquilo era editado na hora e veiculado no Bom Dia da Manhã. Um dia, o diretor falou, vai entrevistar essa família aqui. Eu cheguei lá, o cara não queria receber, só na outra semana. Sabe o que ele fez? Ele mandou trocar todos os móveis na casa. Todos os móveis. Mandou fazer uma decoração especial para poder dar entrevista com a mulher ao lado. Olha só que é aberto. E eu vendo tudo aquilo. Ele queria mostrar a casa dele na televisão. Aí essa mentalidade da aristocracia rural que eu encontrei aqui. Então fiz a entrevista, veiculei, mas passados os 15 dias eu falei, bom, eu vou fazer uma matéria aqui da minha cabeça para esculhambar tudo isso aqui e já me preparar para ir embora, porque eu vou ser mandado embora. Aí chamei o repórter da manhã, falei, você sabe onde é que tem uma favela do outro lado do rio? Hoje você não vai fazer um café da manhã com aristocrata, não. Com aquela mesa cheia de bolo, de regalia. Você vai fazer o café da manhã com um favelado. Você não vai fazer. Ele foi lá, fez a matéria bem feita, como eu pedi. Favelado, fez o café numa lata, coou num saco de pano,
botou o café numa latinha de massa de tomate, deu para o repórter. O repórter tomou o café na latinha de tomate, tudo filmando. E aí eu botei no ar aqui. Moça, no outro dia foi um rebuliço. A elite foi lá, o diretor da SUB, foi lá dizer que eu era um comunista. Eu estava declarado que eu era um comunista. Que aquilo que eu fiz é coisa de comunista e perigoso. Aí o diretor Tubal me chamou lá. Falou, por que você não me mostrou essa matéria? Eu disse, não mostrei, porque jamais ela iria para o ar, se eu mostrar para o senhor ou para o Olê. Mas você traiu o seu chefe e me traiu também. Eu falei, tudo bem. Eu estou demitido? Ele falou, tá, pode pegar o caminho e vai embora. Eu fui no outro dia, não fui na televisão. Aí o Bom Dia não foi pro ar. Aí, de tarde em casa, chegou um motorista lá, falou, o Tubal mandou você ir lá e assumir o negócio e bota aquele pro funcionário que está parado. Aí eu voltei lá, ele passou uns 6 meses sem falar comigo. Ele entrava, passava uma reação, virava a cara pra mim. Aí eu fiquei bem comportadinho, um tempo depois, um ano depois. Ele abordou no assunto, disse que nunca passou tanta raiva comigo. Eu fazia isso e trabalhava também no Correio, porque só com o salário da TV não dava. Eu sabia o nome dele. Um dia ele ia para uma reunião no Rio de Janeiro e eu disse na redação, Tubal não vai para essa reunião. Não, mas ele vai, está marcado lá com o Roberto Marinho. Não vai. Mas como você sabe, eu sei que ele não vai. Ele é supersticioso. Ele todo dia lia o horóscopo. E o horóscopo marcador era a morte da vida dele. Eu trabalhava no jornal, eu alterei o horóscopo do mês dele, dizendo que aquele dia era perigoso viajar, e botei uma férias de catástrofe. Ele de manhã leu aquilo e mandou suspender a viagem. Aí não foi, não falei que ele não ia. Mas depois contaram para ele que eu que fiz aquilo. Passados uns 2 meses, aí ele me chamou lá na frente dele. Fiquei lá sentado e ele rabiscando. E me olhava. Aí virou assim, foi você que fez isso? Eu falei, foi. Mas por que você fez isso? Eu falei, porque eu não acredito que um homem importante como você, advogado, leitor, e ainda acredito nessas bobagens de horóscopo. Aí ele falou, mandou-me embora, vai embora. Também mandou me chamar de novo. Aí voltou desse. Você vai, e nesse tempo todo, né? São 50 anos, 60 anos de jornalismo. Quais são as principais lições que o senhor aprendeu nesse tempo de carreira sobre jornalismo? Olha, o jornalismo ensina a gente muitas lições. Primeiro, você se assusta com a desigualdade social que só o jornalista profissional, inserido no contexto onde vive, pode perceber a diferença entre uma classe média metida a rico, os ricos gananciosos e a imensa pobreza e a ignorância. A ignorância sempre me assustou. A falta de preparo dos jornalistas de Uberlândia também não me conformava. Porque aqui as pessoas frequentavam uma faculdade e saíam de lá sem saber, sem ter noção do que era realmente jornalismo. Quer dizer,
Eu tive muitas decepções com os contrastes e confrontos que eu encontrei na sociedade onde vivia. Principalmente numa sociedade dominada pela aristocracia rural, que é a daqui, a mais insensível de todas que existe. Quando o Sindicato Rural inaugurou aquele parque de exposições, o Júlio de Mesquita, diretor do meu jornal Dono, que tinha uma fazenda em Uberaba, veio fazer uma exposição de animais. E eu recebi uma recomendação do jornal para dar uma cobertura especial a ele. Eu fui, quando eu cheguei na portaria do sindicato, tinha lá um negão de 2 metros de altura, olhou para mim e disse assim: "Você é jornalista?" "Sou, apresentei minhas credenciais no jornal." "Eu vim fazer uma reportagem." "Não, você não entra aqui não." Quer dizer, havia um preconceito contra a raça negra. Eu falei: "Você está brincando, eu sou do jornal, então, o chefe do jornal está expondo aí." "Não." Eu falei: "Chama o diretor lá. Aqui você não entra." E fechou e não me deixou entrar mesmo. Aí eu tive que ir para o telefone e dizer que eu não ia publicar porque o porteiro não me deixou entrar. Eles acharam um absurdo, mas aquilo era a Uberlândia. A Uberlândia que eu conhecia aqui, que tinha um racismo não encoberto, era explícito. Eu via aquele sujeito magrinho, eu tinha 58, 60 quilos, repórter do jornal para cobrir exposição de gado zebu com a nata dos fazendeiros lá, não ia entrar de jeito nenhum. E como você acha que, quando a gente pensa no futuro, né, numa sociedade que lê cada vez menos, que tem cada vez menos gente estudando jornalismo, como é que você vê o futuro do jornalismo, Silvano? Eu acho que não tem mais jornalismo. Não é futuro do jornalismo. Não há mais jornalismo. O jornalismo, de acordo com o que eu imaginei, com o que você estudou. Hoje, por exemplo, o que é jornalismo? Você pega informações de segunda categoria, transmitida por redes sociais, dá uma burilada naquilo e passa para frente, que ninguém também lê mais. Não há mais uma discussão da crítica do processo social. Por exemplo, nós, jornalistas do nosso tempo, nós discutíamos o processo social e fazíamos a crítica dele no jornal e nas nossas reuniões. Hoje não há mais isso, você não tem mais com quem conversar. Eu perdi o meu grupo de discussão, porque todos aposentaram, a maioria morreu. Não há, o último que eu tinha diálogo era com o Zeraldo. O Zeraldo morreu também, fez o azar de anos. Eu vejo que jornalismo, como eu imaginava, não há mais. Eu tenho conversado com alguns estudantes de jornalismo daqui mesmo e acho todos eles muito ingênuos. Não estão sendo preparados na universidade para o jornalismo crítico. Jornalismo, dizia um mestre de jornalismo carioca, o Muniz Sodré, o mestre da reportagem, ele dizia: jornalismo é controvérsia. Jornalismo tem que discutir a controvérsia da sociedade. O jornalismo que não ousa discutir a realidade
objetivo para transformá-la, não é jornalismo. É bobagem. Eu acho que o jornalismo que você aprendeu, que você tenta de alguma maneira transmitir, não existe mais. Por mais que você queira, a realidade do estudante é outra. Pelo menos os que eu tenho convocado, eu acho todos muito ingênuos. Eu não sei o que eles estão querendo com o jornalismo. E a importância do jornalismo na cidade, do jornalismo local, mesmo considerando, né, que a gente está numa crise, mas como que você avalia a importância do jornalismo local? Nenhum. Nenhum não. Não contribuiu para nada. O jornalismo local era um serviço de relações públicas das empresas que o mantinham. Quer dizer, o que existe hoje de jornalismo em Uberlândia? Nada. Tinha uma imitação de jornalismo nas emissoras de rádio, mas era transcrição de textos da imprensa, das agências de notícias. Um locutor com voz treinada, afiada, lia aquela notícia que nem ele sabia o que leu. Perguntava para alguém: você leu tal notícia? Não, você acabou de falar. Quer dizer, se eu ouvia também não dava a menor importância. Mas qual que é o papel do jornalismo local para uma cidade? Aqui nenhum. Aqui. Não. Na avaliação do senhor, mas assim, se a gente for pensar do ponto de vista da filosofia do jornalismo, dos ideais do jornalismo, qual que é a importância do jornalismo local para uma sociedade? Eu acho que é tornar a sociedade perder a ingenuidade. Jornalismo era um meio de você tirar a ingenuidade de algumas pessoas na sociedade. Sempre algumas pessoas teve o leitor de amenidades, que era a maioria dos que pegavam o jornal para abrir na página social, para ver qual era, para que país da Europa a madame tinha visitado, quanto tinha custado o colar que ela comprou. A festa de 15 anos da sociedade. Uma vez, por falar em festa de 15 anos, eu estava como chefe da reportagem na TV Integração e eu olhei e me dar uma pauta. Mande cobrir a festa de 15 anos da fulana e tal, lá no Belândia Clube. Falei: de quem é essa hora? É do Tubal. Falei: eu quero falar com o Tubal. Você dá licença? Eu falei: Tubal, não faça isso. Se você fizer cobrir essa festa de 15 anos lá, você vai ser trucidado. Porque lá tem 50, 60 debutantes. Você vai mostrar 2, 3, no máximo 5. E as outras? Como é que você vai convencer a mãe das outras que elas não vão aparecer na televisão? Ele disse: eu mandei fazer para fazer. E para destacar essa menina aqui. Falei: está comprando encrenca. Mandei fazer, cumpri a hora. Quando a matéria foi para o ar, a cidade se levantou. O que apareceu de carro na porta desse Tubal, ele quase ficou louco. Aí ele arrumou uma viagem para o Rio de Janeiro, ficou por lá uns 20 dias para voltar para cá. O senhor comprava muita briga, né? Hein? O senhor comprava muita briga com os chefes também, não faz? Eu comprava. Aí ele entrou na redação e começou a me olhar assim. Falou: filho da puta, como é que você sabia? Eu falei: ué, eu estou aqui, não é de hoje, o jornalismo não é de hoje, não sou ingênuo. Eu tenho raciocínio, eu sabia que isso era uma idiotice fazer. Essas coisas não se fazem. Você sente
tivesse que dar um conselho para jovens jornalistas, assim, o que é fundamental para ser um bom jornalista? Conhecimento geral. Você tem que conhecer história, geografia, sociologia, ter noção de como se ajusta o jogo de interesse das várias camadas sociais. Você saber que a luta de um sindicato de trabalhadores por melhores condições de vida e de salário é uma necessidade de um grupamento humano espoliado na sociedade. Isso não é a ideia de comunista, não. É o que o jornalista vê na sua cara. É a inversão de valores nas empresas nacionais. As pessoas mais qualificadas têm mais dificuldade para ascensão na empresa do que o puxa-saco. Isso o jornalista tem que descobrir, tem que ver, tem que denunciar. Jornalismo é feito para denunciar a mazela da sociedade. O jornalismo que não denuncia não é jornalismo, é serviço de relações públicas. Entende? Isso é a minha concepção. E a tecnologia, seu Ivan? Como é que você vê a combinação aí de jornalismo e tecnologia? Eu levei meus sustos. Né? Quando eu me vi diante pela primeira vez de um computador, uma tela de computador. Eu falei, o que é isso? Eu estou acostumado com a minha máquina de escrever. Tenho aqui até hoje a máquina de escrever que me acompanhava aqui pelo triângulo inteiro. Então, meu choque com um computador e com uma tela de computador foi dramático. Então, teve uma santa mocinha lá, muito delicada, que foi lá nos explicar como é que funcionava aquela engenhoca. Eu perplexo diante do que eu vi, dos caracteres que saíram, e eu descobri tudo no outro mundo. Vou ter que começar. Então hoje eu recomendo para todos os jornalistas, você quer ser jornalista? Você tem que ter amplo conhecimento geral. Você tem que ter uma noção das diferentes culturas que se dividem no mundo, para você poder entender as informações. Porque você tem que entender o muçulmano, a história dele, como é que ele chegou àquelas concepções. Eu, por exemplo, tive formação católica no seminário católico, mas me tornei ateu. Então eu descobri que ainda hoje no Brasil eu me revelar ateu é uma coisa horrorosa. Deus faz tudo, eu coloco tudo na mão de Deus. Deus vai resolver todos os meus problemas por mim. Nem o jornalista pode acreditar nisso. Ateu e comunista, seu Ivan. Hein? Ateu e comunista. Ateu e comunista. Seu Ivan, voltando na questão da tecnologia, o senhor é um dos que foi o primeiro a colocar no nosso grupo do Jornal Correio sobre inteligência artificial. A primeira vez que eu vi foi através dessa discussão que teve lá no grupo. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Por exemplo, os apresentadores, você falou de apresentador que é um locutor. Hoje, os apresentadores de TV, teve um vídeo lá no Jornal Correio, no grupo do Jornal Correio, o senhor lembra? Lembro. Então, o que o senhor pode falar sobre essa nova tecnologia de inteligência artificial substituindo nós? Eu posso te dizer com toda a sinceridade, eu, em matéria de inteligência artificial, sou jejum, eu não entendo nada, não sei nada. O que eu tenho lido são informações de técnicos que eu não tenho alcance para
entender aquela tecnologia. Eu, por enquanto, sou um neófito, sou um sujeito que não entende bolhufas do que é inteligência artificial. Eu sei que isso vai comandar o mundo, mas como vai comandar o mundo, não sei. O senhor usa tecnologia? Assim, o senhor lê jornal no computador? Como é que é? Eu leio jornal no computador, no celular. Eu leio o jornal do Rio de Janeiro, Gazeta, o Valor Econômico, o Estadão e a Folha, leio tudo, todo dia, no celular, no tablet. Ou lia no computador, mas no tablet é mais cômodo. Eu leio de manhã, acordo, 5 horas, a primeira coisa, abro o tablet, leio todas as manchetes principais da Folha, do Estadão e do Valor Econômico. As matérias que me interessam depois eu vou vasculhar ela inteira. Mas... Você ainda escreve, Servan? Não, eu tinha um blog, mas o blog ficou assim, eu tive 25 mil acessos, hoje está em 2.000, 1.500. Ninguém se preocupa mais com o material que eu produzo, né? Então eu fiz uma consulta a um técnico desses blogs, ele me disse, não, você tem que criar um cenário, você tem que, vamos dizer, como eu digo na minha linguagem, você tem que mentir. Eu falei, bom, para mim não tem finalidade, sou dinossauro. E como é que foi a experiência do livro, Servan? Já tem alguns anos, né? Eu lembro que eu fui lá ver o senhor. Eu fiz esse livro aqui, não foi escrito, isso foram crônicas que eu publicava no Correio. Eu reuni algumas que falavam sobre os personagens políticos aqui de Uberlândia. Alguns me renderam muitos dissabores, porque aqui tem história de uns coronéis políticos aqui, cínicos. Eu vou dar um para vocês, fiz um texto curto, no máximo, todo texto no máximo tem isso, para facilitar a leitura, né? Então aqui tem coisas da minha vivência, do meu contato com o político, né? O Juscelino Kubitschek, tem a passagem dele pelo Rio Grande do Sul, tem aqui lições sobre a arte de escrever, que eu copiei aqui, tem opiniões do Graciliano Ramos, do Armando Nogueira, que foi da Globo, e aqui eu descrevi umas coisas interessantes, textos interessantes sobre a arte de escrever, com algumas recomendações para jornalista ou qualquer um que quiser escrever qualquer coisa. Quer dizer, então, aqui tem uma história de um personagem de Araguari. Esse personagem é de origem árabe. E ele foi ao Rio de Janeiro para conhecer um árabe que ele dizia que escrevia histórias fantásticas. Foi conhecer o sheik. Chegou lá, viu que o sheik não era um sheik autêntico, que era um brasileiro que usava o nome árabe. E aí eles fizeram amizade e o cara veio visitar ele aqui em Araguari, quando veio fazer uma palestra aqui na UFA. O Malbatarran, que na verdade era o professor Júlio César de Mello e Souza, escreveu O Homem que Calculava. E ele veio aqui em Araguari, eu fui visitá-lo, tirei uma foto do Habib junto com ele,
Então a história do Habib e do homem que calculava está aqui nesse livro, eu achei bastante interessante. Só para a gente fechar, tem alguma coisa que eu não perguntei, que a gente não abordou? Não, que você acha você importante pelo menos falar? não perguntou, eu não tenho memória para saber o que você não perguntou. Você é muito inteligente para saber o que quer. É muito inteligente. Mas tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, que às vezes a gente não falou, né? Se você quiser fazer alguma Ó, o coisa. senhor Ivan falou dia 3 de abril, de hoje a 10 anos, 60% das profissões atuais serão extintas. Previsão da OIT, Organização Internacional do Trabalho. 50% da população ativa não encontrará trabalho assalariado em 2030. Isso por causa da inteligência artificial. Volto de novo, porque o senhor já falou muito no grupo do Jornal Correio sobre essa inteligência. Eu sei que você não tem conhecimento, mas o senhor falou que para um jornalista ele tem que ter conhecimento. Mas para fazer uma inteligência artificial, no meu conhecimento leigo, ele tem que aplicar muito no computador conhecimento gerais. Para a inteligência artificial entender aquilo e tornar e dominar a população, que o senhor mesmo falou aqui agora. O processo de conhecimento, tem muita gente hoje acreditando que o conhecimento técnico dá a ele condições de relacionamento social. Não dá. Eu posso me tornar um engenheiro técnico, um profundo conhecedor de inteligência artificial, dominar uma máquina, uma estrutura de informática, mas o jornalista tem que ser preparado para o relacionamento humano. O jornalista tem que conhecer as regras do comportamento civilizado para conviver numa sociedade civilizada. Isso não tem nada a ver com o conhecimento técnico. O conhecimento técnico fica para os engenheiros. Os engenheiros e os químicos, os especialistas. O relacionamento humano é outra coisa. Quer dizer, você tem que conhecer regras estritas de civilização para respeitar o seu semelhante e conviver com ele de maneira educada. Claro que se eu for um técnico em inteligência artificial e for conversar com essa minha colega aqui, eu deixo minha técnica para minha profissão, mas o relacionamento que eu vou ter com ela é como é que nós estamos vivendo nesse mundo, quais são os nossos gostos, o que nós apreciamos, como é que nós nos relacionamos. É isso que são as questões de humanidade que o jornalista precisa saber. O jornalista precisa ter um relacionamento humano muito diferente do conhecimento técnico. Uma coisa é a inteligência artificial, outra coisa é a inteligência humana, que essa não vai ser desfeita. Não tem nunca como se fazer. Como é que nós vamos nos relacionar? Conversando tecnologias? Não é isso. O jornalista precisa ter conhecimentos rudimentares de tecnologia para informar o que acontece, para ele não divulgar besteira. Mas ele precisa ter um conhecimento da natureza humana, do relacionamento humano. Isso não importa qualquer que seja a tendência da tecnologia. Isso é muito difícil, não é fácil das pessoas entenderem. Tem muita gente nas faculdades pensando em tecnologia, mas na prática, na hora que ele for se relacionar, como é que está sendo feito, produzido jornais hoje? Eu não sei. Por exemplo, em Uberlândia não tem uma emissora de rádio que transmita informação de interesse público.
Os programas de televisão com um apresentador aí falando sobre assuntos policiais são, para mim, simplesmente ridículos, né? E está demorando muito para acabar essa anomalia. Mas aqui o Vilela permanece. Você vê umas coisas simplesmente absurdas. Sr. Ivan, linkando o que o senhor acabou de falar aí, você pode falar sobre o que está acontecendo hoje no mundo, fake news. Não, o mundo, o que acontece no mundo é uma sucessão de mudanças políticas, sociais, econômicas, científicas. Toda hora acontece novidade. Guerra, há guerras hoje, as guerras são de interesse. As pessoas, por exemplo, o jornalista tem que perceber que não existe só uma guerra entre Irã e Iraque. Ele tem que perceber quais são os interesses que há entre essa guerra. A guerra da Ucrânia com a Rússia, o que está atrás disso? É a comercialização de grãos, é a comercialização de fosfatos. São os grandes grupos internacionais que controlam o comércio de fosfato no mundo, produzido na Rússia e intercambiado para os Estados Unidos. Essa guerra é interessante. Eles estão financiando a continuação da guerra porque eles querem pegar os mercados que eram dominados pela Rússia. O comércio de grão na Europa, que era dominado pela Espanha, está interessando a Argentina e ao Brasil, que quer vender soja. Então você percebeu, o jornalista não pode receber essa informação da guerra simplesmente o confronto de ideias. Mas o que o senhor pensa sobre esse fenômeno, né, das notícias falsas? O que fortalece esse fenômeno das fake news? É a falta de formação? É a política? O fenômeno das fake news toda a vida existiu. Em todas as eleições feitas há 40, 50 anos atrás, existia as notícias plantadas na imprensa para defender interesses de grupos econômicos. Toda a vida houve fake news. As fake news se proliferaram da comunicação eletrônica, que avançou no mundo inteiro. Mas toda a vida houve notícias falsas. Os jornais toda a vida viveram com problemas de informações falsas. O Estadão tinha até uma seção, a Folha tinha até uma seção de erramos. Era para corrigir a besteira que tinha publicado ontem. Aquilo eram notícias passadas por fontes interessadas em produzir efeitos. Toda a vida houve mentiras sobre produtos farmacêuticos, produtos. Mas essa conversa de que a fake news hoje, fake news, ela está existindo dada a facilidade de divulgação por veículos populares, mas toda a vida existiu notícia falsa. O remédio é a inteligência, né? É informação. Não é notícia, não é novidade para mim.